Ninguém nunca te contou isso. Mas a primeira coisa que você sente ao chegar na Londres vitoriana não é fascínio. É medo. Um medo silencioso, abafado pela névoa densa que cobre tudo como um manto sujo de sofrimento. Não há boas-vindas. Não há música de fundo, nem elegância vitoriana. Há um cheiro forte de fumaça misturado com fezes de animais e humanos. E tudo isso entra pelas suas narinas como se a cidade quisesse te marcar por dentro. Ela quer que você se lembre, que você nunca mais se esqueça de que entrou num lugar que não liga se você vai sair vivo. Dizem que Londres era o centro do mundo, mas o que te recebe não é glória, é cinza. É o grito abafado de um mundo que gira rápido demais para quem tem fome, frio e medo. As ruas são estreitas, escuras e apertadas como túneis. O chão está sempre molhado, mesmo nos dias secos, porque não é chuva, é urina, é esgoto, é sangue que escorre das sarjetas depois que alguém briga por um pedaço de pão. Os sapatos encharcam, os olhos ardem e o coração, bom, ele começa a entender que aqui ou você endurece ou apodrece. Você tenta respirar fundo, mas o ar é grosso. Ele não entra, ele rasga. Cada inspiração é um lembrete de que há carvão queimando em toda parte. Fumaça saindo das fábricas, das chaminés, dos buracos no chão. E você vê pessoas tossindo, tossindo com força, com dor. Algumas tosses têm sangue. Crianças, velhos, mulheres grávidas, todos de rosto pálido, olhos fundos e dedos enegrecidos. Você se pergunta quanto tempo seu corpo aguentaria ali. E a resposta chega rápido, menos do que você pensa. É fácil romantizar uma cidade quando você a vê de longe, numa foto antiga ou num livro bem escrito. Mas Londres de verdade, a Londres que ninguém ousa mostrar, é uma selva coberta de tijolos, onde os gritos não ecoam, apenas desaparecem. E é nesse silêncio sufocado que você caminha, tentando entender onde se meteu. Os cavalos que passam puxando carroças têm olhos tristes. Sim, até os animais aqui sabem que não há salvação. A única saída é continuar andando, mesmo sem saber para onde. Você dobra uma esquina e vê uma menina sentada na calçada. Ela não tem sapatos. O vestido, se é que pode ser chamado assim, está rasgado até os joelhos. Ela não chora, só te encara. Mas não como uma criança. Como quem já viu mais do que você jamais vai ver. O rosto dela tem sujeira, mas o olhar tem algo mais sujo ainda: resignação. Ela não está esperando ajuda, só está esperando que o tempo passe e talvez que a morte venha, mas sem pressa, porque aqui, até morrer é um processo lento. Ao fundo, sinos de igreja tocam, mas ninguém presta atenção. Religião virou paisagem, não refúgio, e você começa a perceber algo terrível. Não há sorrisos, nenhum. Pessoas andam, olham, vivem, mas não sorriem, como se sorrir fosse um risco. Como se o simples ato de demonstrar humanidade pudesse ser usado contra você. Talvez seja mesmo, porque numa cidade onde tudo pode ser tirado, até uma risada é vista como provocação. De repente, uma carroça vira bruscamente. Um corpo cai de dentro, um velho. Ninguém para, nem o cocheiro. Ele se levanta devagar, como quem já caiu antes, como quem sabe que a única opção é continuar caindo e levantando, até um dia não levantar mais. Você quer ajudar, mas algo em você trava. Talvez seja o medo, ou talvez seja o aviso silencioso que a cidade te dá. Se você parar, vai cair também. É nesse momento que você entende o que é Londres. Não uma cidade, um teste, um filtro, uma peneira que separa os que suportam dos que desistem. E o mais cruel, a cidade não te odeia, ela só não se importa. Londres não é má, ela é indiferente. E essa indiferença queima mais do que qualquer febre, corta mais que qualquer faca. É um abandono absoluto, frio, sistemático, organizado. Um colapso transformado em rotina. A verdade é que você não sobrevive em Londres vitoriana com força. Sobrevive com apatia, com olhos vazios, com passos automáticos, comendo o que acha, dormindo onde dá, rezando, ou talvez esquecendo de rezar.
Porque depois de um tempo, até Deus parece longe demais dessas ruas. E quando você começa a esquecer de que existe um lá fora, é aí que Londres venceu. Ela não precisa te matar, só precisa fazer você esquecer quem era. E se você acha que tudo isso é exagero, é porque nunca respirou aquele ar. Nunca viu um bebê ser deixado numa caixa de madeira. Nunca sentiu o cheiro de podridão antes mesmo de encontrar um corpo. Essa era a Londres vitoriana. Não a dos salões, não a das danças, mas a das vielas, dos ratos, dos gemidos abafados. E o pior de tudo é que esse lado da história nunca é contado, porque ele não vende. Mas hoje, aqui, ele foi contado. Comenta aqui se isso te despertou, se isso te fez sentir algo, se você também vê beleza na verdade crua. Se fez sentido pra você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. É estranho como algumas pessoas simplesmente desaparecem, mesmo estando bem na sua frente. Na Londres vitoriana, isso acontecia todos os dias. Crianças, mulheres, velhos, corpos pequenos demais para causar incômodo, fracos demais para serem ouvidos, sujos demais para receber compaixão. Eles estavam em cada esquina, mas ninguém os enxergava. Era como se a cidade tivesse aprendido a ignorar os seus próprios fantasmas. E você, que chegou agora, ainda tem olhos virgens o suficiente para vê-los. Mas por quanto tempo? Você começa a andar mais devagar. Observa e percebe o que antes parecia sombra. Um menino encolhido embaixo da escada de uma taberna. Ele tem o rosto enfaixado com trapos, as mãos machucadas, e ao lado dele, outro, um pouco maior, compartilha um pedaço de pão com fungo. Eles não falam, só mastigam, e olham para você como se perguntassem: você é mais um que vai passar sem parar? O ar pesa, o peito aperta, mas você sabe que parar significa mais do que se abaixar. Significa sentir tudo. Eles se chamam de sujos, mendigos, moleques de rua. Mas por trás de cada nome há uma história que ninguém quer ouvir. Uns fugiram de orfanatos onde apanhavam até desmaiar. Outros foram vendidos pelos próprios pais. E muitos nasceram na sarjeta e nunca souberam o que é um teto. A cidade lhes deu como lar o fundo de barris, as marquises das fábricas ou os esgotos quentes, quando tem sorte. É nesses lugares que eles dormem. Se dormir ainda for possível com frio, fome e medo. Durante o dia, eles são invisíveis. À noite são alvos. Policiais os espantam como baratas. Cocheiros jogam água suja em cima. Donos de mercearia gritam: "Sai, peste!" E quando um deles some, ninguém pergunta, ninguém procura, ninguém registra. Talvez tenha morrido, talvez tenha sido levado, ou pior, talvez esteja vivo, mas acorrentado num porão qualquer, trabalhando até os dedos caírem. A cidade não quer saber. A cidade segue, sempre segue. Você tenta conversar com um deles. Ele se encolhe, parece um animal ferido. Te olha com desconfiança, como quem já aprendeu que até a piedade cobra caro. Você oferece comida. Ele recua. Oferece água. Ele hesita. E quando finalmente estende a mão, você vê que os dedos estão faltando. Congelaram no último inverno. Ele tinha 7 anos. Agora tem 9. Mas parece ter 50. E fala como quem nunca foi criança. No fundo, o que mais dói não é a fome. É o esquecimento. Esses pequenos seres humanos foram apagados da história. Nenhum livro fala sobre eles. Nenhum quadro os retrata. Nenhum monumento foi feito para lembrar suas dores. Mas eles existiram. Respiraram o mesmo ar que você. Morreram no mesmo chão que hoje recebe turistas com câmeras. Foram ignorados por todos. Menos pela cidade, que os engoliu um por um sem jamais se dar por satisfeita. E quando você se dá conta, está cercado por eles. Meninos remendando os sapatos em silêncio. Meninas limpando os degraus de uma casa que nunca vão habitar. Rostos marcados por queimaduras, mutilações, doenças de nomes esquecidos. Cada um é um grito mudo. Um capítulo que ninguém escreveu. Uma vida vivida no modo sobrevivência. E você se pergunta, como é possível que isso tenha sido aceito por tanto tempo? Talvez porque a sociedade de então tenha se acostumado com o horror. Talvez porque era mais fácil fingir que eles não estavam ali.
porque aceitar sua existência seria assumir uma falência moral coletiva. Seria admitir que o progresso vitoriano, tão louvado, foi construído sobre ossos minúsculos e corpos quebrados. E admitir isso seria derrubar o castelo de ilusões de toda uma era. É mais fácil chamar de vagabundos e seguir o baile. Mas você não consegue, não depois de ver. Porque depois que se enxerga de verdade, não dá mais para desver. Você começa a andar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. Porque agora você sabe, por trás da grandeza de Londres, existia um exército de invisíveis que sustentava a cidade com sua miséria. E o mais triste é que quase ninguém se lembra deles. Quase ninguém. Até agora. Trabalhar era uma bênção, diziam. Um privilégio, uma forma de subir na vida. Mas na Londres vitoriana, o trabalho era uma sentença. Uma prisão sem grades, onde o corpo era explorado até se tornar irreconhecível. Você acorda antes do sol nascer e já sente o cheiro do lugar. Óleo queimado, suor velho, ferro derretido. A fábrica é um monstro de tijolos, respirando fumaça dia e noite. E você? Um dos pulmões descartáveis dessa engrenagem faminta por carne humana. Lá dentro, não há vozes. Só o barulho ensurdecedor das máquinas. Rodas girando, vapor chiando, correntes batendo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer erro custa caro. Dedos amputados, olhos perfurados, crânios esmagados. As paredes estão manchadas de sangue seco e ninguém limpa. Como se fosse parte da decoração. Como se a dor fosse um detalhe estético da Revolução Industrial. Você aperta os dentes e segue. Porque parar é ser substituído, e ser substituído é desaparecer. Ao seu lado trabalha um menino que não chega ao seu ombro. Deve ter 8 anos, talvez menos. Ele é encarregado de limpar por baixo das máquinas em movimento. Uma função simples. Se escorregar, perde a cabeça. O patrão diz que crianças são mais ágeis. E realmente são, até pararem de se mover. Até seus corpos ficarem presos entre engrenagens como bonecos de pano rasgados. Quando isso acontece, os operários fazem uma pausa de 10 minutos. Depois, continuam. E a cada dia, você sente um pedaço seu ir embora. A coluna curva, os dedos calejam, a pele abre em feridas. Mas o pior está nos olhos, porque eles vão ficando opacos, vazios. Você começa a esquecer o que é sentir raiva ou alegria. Sobra apenas cansaço, uma fadiga que não some com sono, porque aqui o sono não é descanso, é preparação para mais dor, um ciclo sem fim, uma condenação que você aceita porque não há escolha. Alguns tentam se rebelar, falam em sindicatos, em justiça, mas não duram. Aparecem mortos nos becos ou simplesmente somem. Dizem que foram para outra cidade, que arranjaram coisa melhor. Mas todo mundo sabe, todo mundo finge que acredita, porque em Londres não se fala em revolta. Se fala em boa conduta, em gratidão, mesmo quando o salário é uma piada, mesmo quando ele nem paga o caixão do colega que caiu no forno ontem. A pausa para o almoço dura 12 minutos. O pão está mofado, a água tem gosto de ferrugem. Você mastiga rápido, em pé, ao lado de ratos que também esperam sua vez. E então volta, porque a sirene toca como um grito de guerra. A máquina exige, e a máquina nunca espera. Você pensa em fugir, em sumir, em se jogar no Tâmisa. Mas não pode. Ainda tem uma irmã doente em casa, um irmão faminto, um pai desaparecido. Você é tudo que resta, e isso te mantém preso. Numa tarde algo acontece. Um colega se distrai por 2 segundos e sua mão é devorada por uma prensa. O sangue espirra no seu rosto. Ele grita. Você grita. O chão fica vermelho. O gerente aparece. Diz que é lamentável. Chama 2 homens para carregá-lo como se fosse lixo. Ninguém pergunta seu nome. Ninguém para as máquinas. E o turno continua. Porque na contabilidade da fábrica, a carne humana é o custo mais barato. E você percebe que não é gente ali dentro. É engrenagem. Engrenagem de carne, osso e desespero. Um número, uma função, uma peça.
E quando essa peça quebra, é substituída sem cerimônia. Você começa a entender que o capitalismo vitoriano não nasceu de ideias. Nasceu de suor, de sangue, de medo. Você é o preço do progresso, e ninguém está disposto a pagar mais por ele. À noite, ao sair da fábrica, você vê seu reflexo numa poça d'água suja. Não se reconhece. O rosto está coberto de fuligem, os olhos fundos, a alma ausente. Você engole seco e pela primeira vez entende o que é quebrar por dentro, não por um grande trauma, mas pelo acúmulo silencioso de pequenos horrores diários, como se cada hora ali fosse uma faca cortando devagar. E o corte mais fundo é saber que, no dia seguinte, tudo vai se repetir. Você pensa que ao final do dia pelo menos vai descansar, mas em Londres até o sono tem um custo, e o que você pode pagar mal cobre o direito de existir. Com algumas moedas suadas, você entra numa hospedaria popular, uma das milhares que infestam os becos da cidade como cavernas humanas. O cheiro bate primeiro. Suor, mofo, urina, febre, medo. É quente e úmido, mas não é acolhedor. É o calor da decomposição, do amontoado de corpos tentando sobreviver mais uma noite. Não há camas, nem colchões, apenas cordas. Sim, cordas, grossas, amarradas de um lado ao outro da sala. Você paga para se pendurar nelas como um animal abatido. Dorme encurvado, com o queixo encostado no peito. E reza para que o sono chegue antes da cãibra ou da vertigem. Se não conseguir pagar nem isso, a opção é o chão, compartilhado com ratos e corpos doentes que tossem sangue em silêncio. Mas ninguém reclama. Reclamar exige energia. E energia é um luxo que aqui ninguém tem. Na penumbra você ouve gemidos. Alguém tem febre. Outro está morrendo. Mas não há socorro, nem remédio. Só a espera. Alguns velhos dormem com moedas na boca, na esperança de que, se morrerem, ao menos alguém ache valor neles. É uma forma silenciosa de pedir: por favor, me enterre. Porque o destino dos indigentes que morrem à noite é outro. O carrinho da manhã os recolhe e joga nos fundos do cemitério, em valas sem nome. Você tenta fechar os olhos, mas o medo não deixa. Já ouviu histórias? Homens que acordaram sem os sapatos, outros sem o rim. Crianças desaparecem sem deixar vestígios. A cidade não protege ninguém que durma fraco demais. E nesse mundo, dormir é fraqueza. Você mantém uma mão no bolso, outra segurando a corda. O corpo pende, pesado, exausto. Mas a mente continua alerta, como se soubesse que até o repouso pode ser uma armadilha. Há um homem ao seu lado. Ele parece dormir, mas está morto há horas. Ninguém percebeu. Ou talvez perceberam, mas não quiseram mover o corpo. Porque aqui, mexer no morto é pior do que ignorá-lo. O silêncio é um código, um pacto sombrio. Quem quebra chama a atenção. E chamar atenção é perigoso. Você aprende isso rápido. Aprende que, às vezes, o maior instinto de sobrevivência é parecer invisível mesmo quando ainda respira. O dono da hospedaria circula com uma lamparina. Os olhos dele não piscam. Ele não sente nada, nem desprezo, nem pena. Ele só conta corpos, como quem conta moedas, como quem verifica se o lucro da noite está garantido. E você sente algo crescer dentro do peito. Uma mistura de raiva e impotência, mas não explode. Fica ali, enterrada, como tudo mais em Londres. Enterrado, afogado, amordaçado. E quando você finalmente apaga por instinto, é acordado por um grito. Um garoto foi atacado enquanto dormia. Está sangrando, mas ninguém se mexe. O som se desfaz no ar. O dono apenas diz: se não aguenta, que vá dormir no céu. E volta a andar, sem pressa, sem remorso. A luz da lamparina balança e você se pergunta: que tipo de mundo aceita isso? Que tipo de cidade chama isso de civilização? Do lado de fora, os sinos tocam 6 da manhã. A corda é solta. Você cai. Literalmente, cai no chão frio, como todo mundo. É o jeito que a cidade te avisa. Acabou o tempo. O aluguel do sono venceu. Não há gentileza. Não há bom dia. Só pressa, correria
voltar ao inferno das fábricas, ou às ruas, ou ao que restar. Porque aqui até o descanso é temporário. E a dignidade, essa já não mora mais aqui. Enquanto se arrasta para fora, você olha para trás e vê outro rosto chegando, novo, assustado, olhos ainda esperançosos, e entende, a cidade sempre encontra alguém novo para moer. É um ciclo, uma rotação de corpos, como uma hospedaria de almas exaustas, onde o único quarto permanente é o da morte. E mesmo ela cobra caro. Quando a noite cai sobre Londres, a névoa se torna mais espessa. As luzes dos lampiões tremem como se tivessem medo do escuro. E é nesse cenário fantasmagórico que elas aparecem, silenciosas, com passos firmes e olhos que já viram demais. Não são damas da sociedade, são sobreviventes. Mulheres que trocaram o nome por um codinome qualquer, que esqueceram o toque por necessidade, que aprenderam a sorrir com os olhos, mesmo quando por dentro tudo gritava de dor. Você as vê encostadas nas esquinas, ou caminhando entre becos como sombras. Algumas estão vestidas com o que restou de vestidos de segunda mão. Outras, com a pele exposta ao frio cortante. Mas nenhuma escolheu estar ali. Todas chegaram até ali depois que todas as portas se fecharam. O marido morreu. A família desapareceu. O trabalho acabou. E o estômago exigiu uma resposta. A única resposta que a cidade deu foi: venda-se. E não se engane. Não é glamour, nem sedução. É guerra. Uma guerra contra o tempo, contra o frio, contra os próprios sentimentos. Elas não querem. Elas precisam. Uma moeda comprada com o corpo pode alimentar um filho por 2 dias. Pode pagar o pão, o leite, o lugar na corda. Mas às vezes, nem isso. Porque há muitos homens e poucos têm dinheiro. O pagamento às vezes vem em tapas, em promessas vazias. Ou em sangue. Algumas somem de repente. As mais novas, as mais frágeis, nunca mais vistas. Há quem diga que fugiram, mas os becos contam outra história. Vozes baixas falam de um homem, um vulto, um carrasco que anda com faca nas mãos e desprezo nos olhos. Jack, mas ele é só um nome. A verdadeira ameaça é mais antiga. É a cidade inteira. É o desprezo institucional. É a certeza de que ninguém vai procurar. Ninguém vai fazer perguntas. Ninguém vai lembrar. Uma delas te olha nos olhos. É jovem, mas carrega a expressão de quem envelheceu rápido demais. Ela te pergunta se você quer companhia. E por um momento você hesita. Não por desejo, mas por dor. Porque ela não está vendendo prazer. Está implorando por comida. Por sobrevivência. Por um segundo a mais longe da fome. E você entende com um nó na garganta, há uma linha tênue entre prostituição e desespero. Aqui, ela simplesmente desapareceu. Você conversa com uma senhora de meia idade. Ela foi babá, costureira, lavadeira, até o reumatismo chegar. Hoje, vende carícias e escuta. E sorri. Mas é um sorriso mecânico, treinado. Ela fala de filhos que nunca mais viu, de homens que bateram e sumiram, e de noites em que só queria dormir abraçada com alguém que não tivesse pressa. Mas abraços, aqui, custam caro. E ninguém paga por carinho. O frio corta. O álcool ajuda. Algumas bebem para esquecer, outras para aquecer, e outras porque é a única forma de suportar. As mais jovens aprendem rápido. As mais velhas ensinam com o olhar. Não há escola para isso. Há códigos, regras silenciosas. Nunca vá com estranhos para ruas sem saída. Nunca aceite subir em casas sem vizinhos. Nunca diga seu nome verdadeiro, porque aqui, nome é fraqueza. E fraqueza mata. As igrejas apontam o dedo, chamam de pecadoras. As senhoras da elite franzem o nariz. Os homens que as usam fingem não reconhecer na luz do dia. E você começa a ver. Essas mulheres não são vítimas apenas da pobreza, mas da hipocrisia. Vendem o que todos querem, mas todos fingem desprezar. Elas carregam o peso de uma sociedade que constrói muros entre necessidade e moral, e depois julga quem tenta escalar. Quando você volta à hospedaria, não consegue esquecer os olhos delas, um misto de força e esgotamento.
Um tipo de coragem que não ganha medalha, nem livro, nem monumento, mas que merece respeito. Porque resistir sendo mulher, naquela Londres brutal, era um ato de heroísmo que ninguém reconhecia. E talvez ainda hoje, ninguém reconheça. Mas agora, pelo menos você viu. E uma vez visto, não há como voltar atrás. Whitechapel dorme com os olhos abertos. É um bairro que respira medo. Não daqueles medos banais que vêm e vão, mas do tipo que se instala nos ossos e nunca mais sai. Ali, a neblina não esconde fantasmas. Ela esconde algo pior. Homens. Homens comuns, de chapéu, casaco escuro e passos calculados. Homens que cruzam as vielas como sombras com destino, mas sem rosto. Homens como Jack. Mas o nome, pouco importa, porque o que ele faz fala mais alto do que qualquer identidade. As primeiras vítimas aparecem mutiladas, jogadas como bonecas quebradas nos becos molhados. Mulheres da noite. Corpos que já carregavam muitas dores, mas que agora estampam um horror indescritível. Gargantas abertas, vísceras à mostra. Não há piedade, não há motivo, só brutalidade. A cidade finge surpresa. Mas no fundo, ninguém se importa de verdade. Porque são delas, dizem. Porque viviam na lama. E a lama merece ser lavada com sangue. A polícia chega tarde. Sempre tarde. Anota meia dúzia de frases, afasta os curiosos e sai. O povo assiste. Com medo? Sim. Mas também com um certo fascínio doentio. Porque na ausência de entretenimento, o horror se torna espetáculo. E os jornais não perdem tempo. Publicam cada detalhe, cada corte, cada víscera exposta. Criam uma narrativa que excita, apavora e alimenta uma curiosidade mórbida que cresce a cada nova vítima. A cidade está doente e o assassino é só o sintoma. Mas o que mais choca é o silêncio. Ninguém vê, ninguém ouviu. E mesmo assim, todas sabem que pode ser a próxima. As mulheres andam em pares. Escondem facas nas saias. Dormem com os ouvidos atentos. Mas o medo nunca dorme. Porque o monstro anda entre elas. Pode ser o açougueiro, o padre, o médico, o policial, aquele que dá bom dia com um sorriso nos lábios. É esse o terror, o mal com rosto comum. Você caminha por Whitechapel e sente o peso do ar. Não é só neblina, é a tensão acumulada de centenas de mulheres que já não sabem se voltam para casa. Há marcas nos muros, inscrições em carvão. Cuidado, ele volta hoje. Crianças cochicham sobre ele como se fosse um conto de terror. Mas ele não é lenda. Ele é real. E sua faca é mais eloquente do que qualquer sermão. Jack corta carne, mas também corta a alma da cidade. E em meio ao caos, os políticos se aproveitam. Usam o medo para controlar, para justificar mais repressão. Dizem que o bairro está perdido, que a culpa é da pobreza, da imoralidade, da desordem. Mas ninguém diz que a culpa também é do abandono, que a violência é filha direta da indiferença. Jack, afinal, é apenas mais um predador que encontrou um território livre. Livre de justiça, livre de amor, livre de esperança. Os dias passam, mais corpos, mais sangue, e o nome dele ganha força. Jack, o Estripador. Um nome quase artístico para um monstro. Um apelido que virou marca. Um apelido que vem de jornal, que atrai olhares. E as mulheres continuam morrendo. Continuam sendo culpadas por morrer. Continuam sendo esquecidas. Só lembram de Jack. Nunca delas. Nunca os nomes delas. Nunca suas histórias. Você entra numa das vielas onde encontraram uma das vítimas. Ainda há uma mancha no chão. Já choveu. Já passou o tempo, mas a mancha insiste em ficar, como se a própria cidade quisesse lembrar, como se dissesse, eu tentei avisar, mas ninguém ouviu, ou não quis ouvir. E o sussurro que ecoa em Whitechapel ainda hoje é mais forte do que qualquer grito. E se existe algo mais assustador que um assassino à solta, é perceber o quanto ele reflete o que a sociedade cala. Jack é produto da negligência, da misoginia, da desigualdade. É o monstro que cresceu no vazio que Londres deixou. E enquanto esse vazio continuar existindo, Jack continuará andando por aí,
com outro nome, outra roupa, mas o mesmo desejo de destruir o que é frágil. As carruagens deslizam pelas ruas centrais, polidas, elegantes, puxadas por cavalos bem alimentados. Dentro delas, homens de cartola e mulheres com vestidos importados falam sobre política, arte e negócios. Para quem vê de fora, parece outra Londres. Uma versão de vitrine, limpa, brilhante, orgulhosa. Mas o que ninguém te conta é que por trás das paredes dessas mansões, a mesma escuridão que devora os becos também vive. Só que aqui ela veste luvas. Você consegue trabalho como criado, um degrau acima da sarjeta, mas ainda abaixo de qualquer dignidade. A casa é imensa. Cada quarto maior que a hospedaria onde você dormia com mais 20. Tapetes macios, louças douradas, sinos de prata para chamar serviçais. Mas o luxo tem cheiro. Um cheiro agridoce de perfume caro e suor contido. Porque mesmo ali, a tensão é palpável. Os olhos dos empregados estão sempre baixos, a voz sempre contida, o erro sempre fatal. Você vê uma criada derrubar um prato. Apenas um. A porcelana se parte em silêncio, mas o barulho ecoa como uma bomba. O mordomo surge como uma sombra, e o castigo vem rápido. Um tapa. 2. Joelhos no chão. Humilhação na frente de todos. E ninguém faz nada. Porque todos sabem, a humilhação pública é menos dolorosa do que o que acontece nas câmaras privadas. E, no final do dia, o silêncio é a única coisa que garante sobrevivência. Os nobres falam de moral, de honra, de Deus, mas à noite, a história muda. Muitos usam as criadas como brinquedos descartáveis, entram em seus quartos sem bater, sem pedir, sem consentimento. E quando algo acontece, uma gravidez, um escândalo, um grito abafado, a solução é simples: demissão, ou pior, desaparecimento. Os corredores sussurram histórias de meninas que sumiram da noite pro dia. E as paredes da mansão guardam tudo. Você limpa os pratos de um lorde conhecido na sociedade. Ele escreve sobre caridade, defende reformas, mas acaba de espancar um dos jardineiros por podar a árvore errada. Seus anéis estão sujos de sangue. E ainda assim, ele sorri para os convidados como se nada tivesse acontecido. Porque o verdadeiro poder em Londres não está em evitar o mal. Está em disfarçá-lo bem o suficiente para que ninguém se importe. A cozinha é o coração da casa. Lá, os empregados desabafam, falam baixo, riem com medo, contam histórias que não poderiam ser ditas em público. Uma jovem copeira revela que foi vendida pela própria mãe a uma condessa. Melhor que morrer de fome, disseram. Mas a fome que encontrou ali foi outra. Uma fome por controle, por posse, por domínio. Ela só tem 16 anos, mas o olhar é de alguém que já enterrou pedaços da própria alma. Você sobe a escada de serviço com um balde de água e ouve gritos abafados vindo do quarto do patrão. Gritos de uma mulher. Você para, congela e então continua, porque sabe que se perguntar, se interferir, será o próximo. As casas dos ricos têm segredos, e todos que os descobrem são substituídos antes que possam contar. A nobreza vitoriana é feita de fachada, de aparências e de muito, muito silêncio. Do lado de fora, o povo aplaude esses homens. Os jornais os chamam de benfeitores. As damas os recebem com flores. Mas você sabe a verdade. Viu com os próprios olhos, sentiu nos próprios ossos e percebe com um gosto amargo na boca que a distância entre a mansão e a sarjeta é menor do que parece, porque o verdadeiro abismo não está no endereço, está no coração de quem acredita que pode comprar qualquer coisa, até a dignidade alheia. E quando você volta para o seu quartinho nos fundos da propriedade, com paredes úmidas e cheiro de mofo, se pergunta quanto tempo mais vai aguentar. Porque viver ali é caminhar por um campo minado de sorrisos falsos e ordens cruéis. É respirar a hipocrisia com cada suspiro e entender, dia após dia, que o topo dessa sociedade é sustentado por mãos invisíveis que sangram em silêncio. Mãos como as suas. Você acorda com dor no estômago, de novo. Já perdeu a conta de quantos dias comeu só pão velho.
A febre chegou há 2 dias, e agora a dor nas costas aperta como um ferro quente. Você tenta ignorar. Trabalha assim mesmo, mas uma hora o corpo cede. Você desmaia. Quando acorda, está cercado por rostos desconhecidos. Não é sua hospedaria, nem a fábrica. É um hospital. Ou pelo menos o que chamam de hospital. E logo você percebe. Aqui o paciente não é tratado, é exibido. As paredes são geladas, cinzentas, cobertas por manchas que não se sabe se são de sangue ou tempo. O cheiro é indescritível. Mofo, clorofórmio, urina, pus. Você está deitado numa maca de madeira. Ao redor, estudantes com cadernos nas mãos. Médicos de jaleco e olhar clínico. Você quer perguntar o que está acontecendo, mas alguém já está puxando sua camisa, analisando sua pele como quem observa um animal raro. Eles murmuram palavras difíceis, e nenhum deles te olha nos olhos. A dor aumenta. Uma voz diz: "Vamos abrir." Você grita, mas ninguém escuta. Eles querem ver como a infecção evoluiu. Querem aprender. E sua carne é a lição do dia. Sem anestesia, sem consentimento. O bisturi entra como uma navalha gelada. O sangue jorra. Alguém anota. Alguém sorri. Há até um jovem que parece empolgado. Você sente tudo. Cada corte, cada costura mal feita, cada olhar que te atravessa como se fosse vidro. Porque ali, você não é gente. É caso. A cirurgia termina. Você é deixado em uma maca suja, no canto da sala. Sem cobertor. Sem comida. Apenas esperando que a febre passe. Ou te leve. Em volta, outros gemem. Alguns calados. Outros já estão mortos, mas ninguém percebe. Os vivos e os mortos dividem o mesmo espaço e o mesmo esquecimento. Enfermeiras circulam como fantasmas. Médicos só voltam quando há mais carne para cortar. O hospital não cura. O hospital documenta. Em um canto, uma criança chora. O braço dela está virado num ângulo errado. Fraturado há dias. Alguém diz que não vale a pena tentar salvar, porque é pobre, porque é fraca, porque é mais barato enterrar do que curar. A mãe implora, é ignorada, e você sente a bile subir, porque percebe que a medicina ali não é ciência, é espetáculo, e você é o show, um circo de carne viva e lágrimas. Nos corredores, há um salão especial. Lá, os casos mais interessantes são levados. Tumores expostos, deformidades, lesões raras. As pessoas pagam para assistir, riem, aplaudem, comentam. E você percebe que a cidade está doente. Não só nos pulmões, mas na alma. Porque o sofrimento virou moeda. Quanto mais dor, mais atenção. E quanto mais você sangra, mais útil se torna. Um velho ao seu lado sussurra: "Eles só nos veem quando estamos morrendo." E você entende. Os pobres não existem até que seu corpo possa ensinar algo, até que seu sangue sirva para um artigo, até que seu cadáver enriqueça alguém. Você tenta se mover, fugir, mas a fraqueza segura seus ossos. Você não tem forças e ninguém vai te ajudar, porque para eles, seu valor termina junto com a sua utilidade. A noite chega. Você continua ali, a ferida mal fechada, a febre subindo, e o som de novos gritos vindo de outra sala. Mais um sendo cortado vivo. Mais um servindo de experimento. Você fecha os olhos e tenta se lembrar de quem era antes disso. Mas é difícil. A dor rouba tudo, até sua identidade. E você se pergunta: será que alguém vai lembrar que você existiu? Ou será que seu corpo vai virar apenas mais uma nota de rodapé em algum caderno sujo? É assim que você entende a verdade mais cruel. Em Londres, até a dor tem dono. E não é você. Ela pertence aos que lucram com ela. Aos que transformam seu desespero em conhecimento, em progresso, em fama. E o preço de tudo isso é sua carne, sua alma, sua voz calada por bisturis e aplausos. E você, mais uma vez, é só uma engrenagem descartável. Só que agora, doente demais para fingir que ainda funciona. Respirar deveria ser a única coisa gratuita numa cidade. Mas em Londres, até isso custa caro. O ar parece denso, quase sólido. Ele entra pelas narinas como um invasor hostil, um veneno invisível. O cheiro é uma amálgama de carvão queimado, fumaça de fábrica, fezes humanas,
gordura apodrecida e vapor de esgoto. Cada inspiração é uma agressão. E o corpo sente, primeiro nos olhos, depois na garganta, por fim, nos pulmões. Um cansaço permanente começa a morar dentro do peito. As fábricas nunca dormem. Os trens, as caldeiras, os navios, os fornos, tudo funciona à base de carvão. Ele é a alma da cidade e a causa da sua doença. A fuligem cobre os telhados, os becos, a pele, os ossos. Até os lençóis são cinza. E quando você acorda tossindo, encontra manchas escuras no travesseiro. Não é poeira, é o seu pulmão implorando por misericórdia. Mas não há trégua, porque em Londres o progresso exige sacrifício. E o sacrifício é você. As crianças são as primeiras a tombar. Ainda pequenas, já vivem como idosos, tossem sangue, têm febres recorrentes, ossos fracos. Alguns morrem antes dos 5 anos. Os que sobrevivem, sobrevivem pela metade. Respirar se torna um ato de resistência diária. E mesmo os ricos, por trás de suas janelas fechadas, sentem os efeitos. A poluição não respeita a classe social. Ela entra, sempre entra, como uma maldição que penetra por frestas e mata lentamente. No verão, o ar é tóxico. No inverno, sufocante. E quando o famoso smog cobre tudo, uma névoa densa e venenosa, você não enxerga um palmo à frente do rosto. As pessoas batem umas nas outras nas ruas. Alguns se perdem, outros caem. Há relatos de mortos por asfixia em plena praça pública, e ninguém se surpreende. Porque em Londres, morrer sufocado é quase poético. É morrer abraçado pelo que a cidade tem de mais constante, sua fumaça. Você começa a perceber que o cheiro da cidade não é um detalhe, é um personagem. Ele está em tudo. No pão da manhã, na roupa pendurada, no beijo roubado. É impossível escapar. E pior, é impossível lembrar como era o mundo antes disso. O olfato se rende, a memória desaparece. Tudo vira cinza, tudo vira fumaça. E devagar, você também vai sumindo com ela. Os médicos chamam de doença do peito, tuberculose, bronquite crônica, asma. Mas na verdade é outra coisa. É a cidade corroendo por dentro. Você vê corpos emagrecendo, pele ficando transparente, olhos fundos. É como se o ar estivesse se alimentando das pessoas. Um vampiro sem rosto que não precisa tocar, só ser respirado. E quanto mais você vive aqui, menos você vive. Um paradoxo cruel. O tempo passa, mas você desaparece. Você visita o mercado e vê mulheres vendendo lenços encharcados com vinagre. Para proteger do ar ruim, dizem. Mas não adianta. O veneno entra mesmo assim, lentamente, silenciosamente. E o pior é que ninguém questiona, ninguém luta. Todos aceitam. Porque o carvão traz comida, traz trabalho, traz vida. Mesmo que roube a mesma vida que oferece. Uma troca silenciosa. Um pacto com a morte. A igreja diz que é castigo divino. O governo diz que é necessário. A elite diz que é exagero. Mas os corpos na vala comum não mentem. Estão lá, empilhados, muitas vezes sem nome, todos com o mesmo motivo: insuficiência respiratória, humana, moral. Porque o maior colapso não está no pulmão. Está na consciência de quem vê a cidade morrer e chama isso de desenvolvimento. Você começa a sentir dores no peito. Dorme mal, tosse cada vez mais. Um dia, escarra sangue e entende que seu tempo está contado. Não porque fez algo errado, mas porque respirou. Porque existiu em um lugar onde até o ar cobra preço. Onde viver é inalar o próprio fim. E o mais cruel de tudo é saber que ninguém virá salvar. Porque a cidade já esqueceu o que é respirar em paz. Você está cansado, não só fisicamente, mas de dentro para fora. Algo em você quebrou e não consegue mais se juntar. Então, em meio ao caos da cidade, decide procurar um pouco de luz, um lugar seguro. Entra numa igreja. As portas são pesadas. O interior é frio. Não há música, não há acolhimento, só silêncio. Mas não o tipo que consola. É um silêncio que acusa, um silêncio que diz: você não pertence. Os bancos estão vazios.
Algumas velhas rezam com olhos cansados. Um padre caminha de um lado para o outro, de cabeça baixa, como se estivesse mais preocupado com os tapetes do altar do que com os que o procuram. Você se aproxima, pergunta por ajuda, fala da febre, do trabalho, da dor. E ele te olha como se visse um problema, não uma pessoa. Te mede com os olhos e diz que Deus ajuda os puros de coração. Como se a pobreza fosse pecado, como se a miséria tivesse cheiro de culpa. Você sai de lá mais vazio do que entrou. Não houve consolo, não houve palavra, só julgamento. E então começa a perceber: essa igreja não é um abrigo, é um espelho da cidade, fria, vaidosa, hipócrita. O sermão do domingo fala de compaixão, mas na segunda os padres almoçam com os nobres e fecham os olhos para os mortos na escadaria. A fé virou moeda social, um símbolo de status, um verniz para encobrir a podridão. As mulheres que vivem das ruas não podem entrar, são barradas, vestem-se de forma imprópria. Os homens que bebem para esquecer a fome são chamados de pecadores sem salvação. E os órfãos, quando aparecem, são colocados no fundo, longe do altar, como se fossem leprosos morais. A igreja os vê como problema, como ruído, como poeira que suja o templo. E o templo já está tão limpo que fede a indiferença. Você ouve histórias de padres que denunciam os pobres à polícia, de freiras que batem em meninas grávidas, de líderes religiosos que dizem que a dor purifica, que é melhor sofrer aqui do que no inferno, como se o inferno não fosse exatamente isso: a cidade lá fora, o frio, a fome, o desprezo, o abandono. E você começa a se perguntar: e se o inferno não vier depois? E se o inferno for isso aqui? Na tentativa de entender, você vasculha uma antiga Bíblia deixada num canto, páginas gastas. Palavras sobre amor, sobre justiça, sobre bondade. Tudo tão bonito, no papel. Mas você olha ao redor e tudo parece contradizer o que ali está escrito. Onde está esse amor? Onde está essa bondade? Porque aqui fora, quem clama por misericórdia recebe uma porta fechada e um sermão envenenado. Alguns dos mais ricos da cidade ocupam os primeiros bancos, fazem doações generosas, mas sempre exigem reconhecimento público. Placas com seus nomes são colocadas nos muros. E as orações são feitas por eles, nunca pelos que morrem de frio nos fundos da igreja. É um teatro, um ritual vazio, onde o que menos importa é a fé. O que vale é a aparência, é manter o espetáculo funcionando. Você tenta rezar, fala baixo, pede pouco, mas se sente ridículo, não porque não acredita, mas porque percebe que Deus talvez nunca tenha sido convidado a entrar ali. O que mora naquele templo é o orgulho, não a esperança. A vergonha, não o perdão. E você sai dali como entrou, com fome, com dor, com frio, mas agora com mais uma certeza: nem todos os lugares que se dizem sagrados são santuários. Alguns são apenas fachadas de pedra para esconder a falta de alma. E o mais trágico é que, ainda assim, muitos continuarão tentando. Continuarão ajoelhando, chorando, suplicando, esperando que um milagre venha do alto, quando a salvação talvez estivesse na terra. Na compaixão que a cidade esqueceu, na bondade que as igrejas trancaram, na humanidade que ninguém mais pratica. No final de cada noite, quando a cidade finalmente silencia, há um som que persiste: o som do rio. O Tâmisa não grita, não explode, ele apenas leva, suave, constante, insensível. Sua água, escura e densa, guarda mais do que barcos, guarda segredos, guarda corpos, guarda as partes que Londres não quer ver. Enquanto os salões dormem e as fábricas se apagam, o rio continua ali, engolindo os esquecidos. Você anda pelas margens e vê sombras se movendo. Uma mulher, sozinha, descalça, com os olhos perdidos no reflexo da lua na água. Ela hesita. Uma mão no ventre, a outra no peito. Então, um passo, mais um, e sumiu. Sem grito, sem plateia. Só o som da água se fechando como se nada tivesse acontecido. E você se pergunta: quantas histórias terminaram assim? Quantas dores silenciosas encontraram no rio o único abraço possível? A polícia não anota esses casos. Os jornais ignoram. A cidade finge que não sabe.
Dizem que são acidentes, que foi o álcool, que foi loucura. Mas você sabe a verdade. Foram abandonos, foram os dias sem pão, as noites sem sono. Foram as mãos que não se estenderam, os olhos que não enxergaram. E mais cruel ainda, foram as palavras que nunca chegaram. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é ser ouvido. Mas em Londres, ninguém ouve. O rio, sim. De manhã, os barqueiros encontram corpos, inchados, sem nome. Às vezes com uma moeda no bolso, o último gesto de dignidade. Às vezes, com cartas amassadas, bilhetes de adeus. Desculpas que nunca serão lidas. As autoridades arrastam os corpos para fora com ganchos. Os jogam em carroças cobertas. Vão direto para valas, sem cerimônia, sem luto. A cidade não para. A cidade nunca para. E o rio, no dia seguinte, segue levando mais. Há quem diga que o Tâmisa é maldito, que arrasta almas, que fala com quem está prestes a desistir. Mas a verdade é mais simples e mais brutal. Ele apenas acolhe o que o mundo rejeita. É o último colo, o último destino. E ele não nega ninguém. Homens, mulheres, crianças, pobres, servos, órfãos. Ele não pergunta o motivo, apenas aceita. E nessa aceitação há uma ironia perversa. Porque ali, nas águas sujas, muitos encontram mais compaixão do que nas ruas que os mataram. Você vê um garoto jogando pedras na água. Ele tem uns 12 anos. Olhos atentos, roupas rasgadas. A cada pedra lançada, sussurra um nome. Talvez irmãos, talvez amigos, talvez partes de si mesmo. Ele não chora. Já não sabe mais como, mas a dor está lá. Você sente. E o rio escuta. A cidade não. A cidade está ocupada demais, fingindo que tudo está bem, que tudo é progresso, que o futuro está chegando. Mas não há futuro para os que dormem nas margens, para os que já não sonham, para os que olham para a água como quem olha para casa. E se você acha que isso tudo é exagero, vá até as docas nas primeiras horas da manhã. Olhe bem, escute, e verá que o rio fala, não com palavras, mas com presenças, com ausências, com silêncios que gritam mais alto que qualquer sino de igreja. Você caminha pela ponte de Waterloo e vê uma flor amarrada na grade, um lenço preso ao ferro, um caco de espelho, pequenos monumentos espontâneos aos que partiram sem aplauso. Você para, fecha os olhos e por um segundo sente um nó na garganta. Não pelos que se foram, mas pelos que ainda estão aqui, caminhando como zumbis, olhando o chão, esperando que alguém os veja antes que seja tarde. Porque o maior terror da Londres vitoriana não foi a morte. Foi o desaparecimento em vida. Foi o ser engolido sem deixar rastro. Foi existir num mundo onde ninguém nota quando você some. E o Tâmisa, ele sabe. Ele guarda cada história, cada nome, cada olhar que se perdeu. E talvez, só talvez, ao levar tantos, ele também carregue um pouco da culpa que essa cidade insiste em negar. No meio do caos, nem todos caem. Alguns resistem, mas não da forma que você imagina. Não com heroísmo grandioso ou discursos inflamados. Eles resistem em silêncio, de pé, com o olhar firme e os joelhos tremendo. São os que acordam todos os dias mesmo sem saber se vão comer. Os que trabalham até sangrar e voltam sorrindo só para não assustar os irmãos mais novos. Eles não aparecem nos livros, não têm nome em estátuas, mas são os verdadeiros pilares dessa cidade em ruínas. Você encontra uma mulher lavando roupas no rio, com os dedos abertos em feridas. Ao lado dela, uma criança enrolada em pano molhado dorme com a cabeça apoiada num tijolo. Ela sorri para você, um sorriso cansado, mas real. E diz, mais um dia vencido. Aquilo te acerta como uma martelada, porque você esperava ver derrota, mas viu força, uma força crua, fraturada, mas viva. E isso muda tudo, porque agora você entende que sobreviver em Londres não é covardia, é coragem. Há um homem que todos chamam de Velho Tom. Ele recolhe lixo nas ruas e troca por pão amanhecido.
Usa a metade para si e distribui o resto para crianças órfãs. Ninguém pediu, ninguém paga. Ele apenas faz. Diz que quem tem pouco ainda pode repartir. Você não entende como ele aguenta, mas talvez a resposta esteja ali, na decisão diária de não se tornar igual à cidade, de não deixar que a dor apague a bondade, mesmo que seja só uma migalha. Em outra rua, uma moça canta. A voz suave atravessa o ar poluído como um bálsamo. Ela perdeu a família num incêndio, mora sozinha em uma caixa de madeira coberta por lona. Mas canta todas as manhãs. As pessoas param. Algumas deixam moedas, outras só ouvem. E por alguns minutos, parece que o horror recua, que o tempo para, que algo bonito sobreviveu. E você percebe que mesmo na podridão, flores nascem, quietas, discretas, mas nascem. Essas pessoas não pedem aplausos, nem reconhecimento, nem sequer esperança. Elas só querem viver. Mais um dia, mais uma noite. E isso, em Londres, já é uma forma de revolução, porque resistir à fome, ao frio, ao desprezo, é como desafiar o próprio destino. E elas fazem isso sem levantar a voz, sem cartazes, sem armas, apenas com a persistência de continuar existindo quando tudo diz que não deveriam. Você vê um menino empurrando uma carroça de madeira. Ele coleta carvão caído das carroças dos ricos. Usa para aquecer o barraco onde vive com duas irmãs pequenas. O rosto coberto de fuligem, os olhos de uma maturidade precoce. Ele não reclama, não dramatiza, só faz, só vive. E isso é mais nobre do que qualquer lorde com medalhas no peito, porque há mais honra naquele menino do que em todo o parlamento. Mas ninguém vai contar sua história, ninguém vai lembrar do seu nome, porque a história oficial não tem espaço para os que apenas resistem. Ela prefere os que vencem com poder, com guerra, com gritos. Os que sobrevivem com silêncio não cabem nos livros, são deletados da memória coletiva. Mas você os viu, e uma vez vistos, não podem mais ser ignorados. Você volta para a hospedaria diferente. Começa a olhar as pessoas com outros olhos, não como vítimas, mas como guerreiros. Frágeis, sim, mas vivos. E isso basta. Porque entender a dor do outro não é piedade. É conexão. É reconhecimento. É lembrar que todos estamos no mesmo barco furado, tentando não afundar. E que alguns, mesmo afundando, ainda estendem a mão. E talvez seja isso que Londres nunca conseguiu destruir. A centelha. Aquela fagulha que insiste em acender, mesmo coberta de cinzas. E é nela que mora a verdadeira revolução. A revolução silenciosa dos invisíveis, dos esquecidos, dos que se negam a desaparecer. Você está sentado na praça esperando o sol aparecer, quando ouve passos arrastados. Um homem se aproxima. Ele caminha devagar, coluna arqueada, os olhos fundos e a pele tão enrugada quanto o couro envelhecido. Você calcula, 60, 70 talvez. Mas logo descobre que ele tem 34 anos. E nesse instante, tudo dentro de você estilhaça. Porque ali está a prova viva de que Londres não só destrói vidas, ela antecipa a morte. O rosto dele carrega as marcas do tempo, mas não o tempo dos calendários, o tempo da sobrevivência. Cada ruga, uma fome. Cada mancha, uma noite sem abrigo. Cada dente faltando, uma briga por pão. Ele fala devagar, como se as palavras também estivessem cansadas. Diz que já foi operário, estivador, limpador de chaminé, já fez de tudo, mas agora o corpo não responde. A cidade cobra a juventude eterna e descarta rápido quem não entrega mais. Ele mostra as mãos, deformadas, queimadas, com dedos faltando, e conta histórias que ninguém quis ouvir, como caiu de um telhado aos 19, como perdeu um amigo para a tuberculose aos 22, como foi demitido por não conseguir mais carregar peso aos 27. Desde então, vive de restos, de esmolas, de sobras de mercado. A cada frase você percebe que não é um homem, é uma ruína, uma estátua viva do colapso social da cidade. Você começa a olhar em volta e enxerga outros como ele. Mulheres com rosto de avó, mas que mal passaram dos 30. Crianças com olhos de velhos.
gente gasta, gente consumida por uma cidade que nunca para, porque em Londres, envelhecer não é um processo natural. É um castigo, uma condenação acelerada. E quanto mais pobre você for, mais rápido o tempo te devora, até que o que sobra é só uma carcaça caminhando por inércia. Há uma ironia cruel em tudo isso. A cidade que se gaba do progresso, da ciência, da modernidade, não consegue manter vivos os que a constroem. Os que erguem os trilhos, limpam os esgotos, carregam as pedras. Eles morrem de pé, aos poucos, sem despedidas, e quando finalmente caem, são esquecidos como lixo velho, porque velhice para o pobre é sinônimo de inutilidade. E inutilidade não tem espaço num mundo onde tudo precisa render. Você se lembra de quando era criança, sonhava em crescer, ser adulto, ser alguém, mas ali, crescer é sinônimo de apodrecer, de adoecer, de ser vencido pelo cansaço antes mesmo de descobrir quem você é. Aos 15, já se trabalha como um homem. Aos 20, já se perdeu amigos demais. Aos 25, o corpo pede arrego. E aos 30, você já viveu o suficiente para saber que não há futuro, só repetição. E ainda assim, eles continuam, cambaleando, mas firmes, carregando o peso dos anos em ossos que já não deveriam estar em pé. Talvez porque parar signifique morrer. Talvez porque, mesmo sem esperança, o instinto não deixa. Porque há sempre alguém precisando deles. Um neto, uma filha, um vizinho. E mesmo exaustos, continuam tentando. Porque parar seria admitir que a cidade venceu. E isso, eles ainda não estão prontos para aceitar. O homem se despede. Vai embora devagar. Você o observa sumir na neblina. E sente algo dentro de si apertar. Porque agora sabe, o envelhecimento em Londres não é biológico, é social, é brutal, é uma urgência, e cada rosto enrugado que você vê pelas ruas carrega uma história que merecia ser contada, mas nunca será, porque aqui até a velhice é clandestina. Londres brilha para quem vê de longe, pontes grandiosas, palácios imponentes, torres que cortam o céu, mas quanto mais você se aproxima, mais percebe. Esse brilho vem de um polimento feito com sangue. Os monumentos da cidade não são celebrações da glória. São túmulos verticais erguidos sobre ossos. Cada rua, cada pedra, cada ferro fundido carrega as marcas de quem morreu para aquilo existir. E ninguém fala sobre isso. Ninguém quer saber quem pagou o preço real do progresso. Você caminha por Westminster e vê turistas sorrindo, tirando fotos diante do parlamento. O chão sob seus pés já foi solo de execuções públicas, de gritos, de corpos arrastados. Os jardins que hoje florescem já foram fossas comuns. Crianças enterradas sem nome, homens mortos por trabalhar demais, mulheres que pariram até morrer. Mas ninguém conta isso, porque o presente confortável só existe quando o passado é convenientemente apagado. Os trilhos dos trens, símbolo máximo da modernidade vitoriana, foram instalados por trabalhadores exaustos que morriam aos montes em explosões, soterramentos e colapsos pulmonares. Muitos deles nem chegaram a ver o trem funcionando. Suas mãos moldaram o futuro, mas seus corpos ficaram enterrados no passado. Sem lápide, sem tributo, sem memória. São os tijolos humanos de uma cidade que consome os que mais precisam dela. Você passa diante de uma fábrica abandonada. O ferro enferrujado, as janelas quebradas, as paredes riscadas por décadas de esquecimento. Mas ainda ecoa no ar o som das máquinas, os gritos abafados, os soluços engolidos. Quantas vidas foram sacrificadas ali dentro? Quantos sonhos morreram antes de nascer? A fábrica pode estar vazia, mas ela ainda sangra. E cada pedaço de sua estrutura é um lembrete silencioso de que tudo teve um custo. Até os grandes teatros da cidade, cheios de ópera e luxo, foram construídos com suor escravo. Muitos dos trabalhadores vieram das colônias, traziam nos ombros o peso do mundo e nos olhos uma esperança que Londres tratava de esmagar. Eles construíram palcos, mas nunca assistiram aos espetáculos. Fizeram as cortinas, mas nunca viram o show. Eles eram a base, mas nunca convidados para cima. Como se não fossem dignos de aplaudir o que ajudaram a criar.
Você para diante da Tower Bridge e vê placas contando a história de sua construção, mas nenhuma menciona os que morreram afogados no Tâmisa durante a obra. Nenhuma menciona os que foram enterrados vivos sob os andaimes. O progresso tem essa habilidade perversa de escolher quem merece ser lembrado. E a história oficial é escrita pelos que sobreviveram, não pelos que serviram de alicerce. A cidade tem orgulho de sua ordem, de sua beleza simétrica, mas por trás da simetria está a frieza. Tudo é planejado para funcionar, e se algo ou alguém não encaixa, é descartado. Assim como fizeram com os inválidos, com os doentes, com os que envelheceram rápido demais. Cada banco de praça pode ter sido instalado por alguém que nunca teve o direito de descansar nele. Cada lampião pode ter sido aceso por alguém que morreu sem ver o próprio caminho iluminado. E o mais cruel é que tudo isso continua, disfarçado, polido, camuflado sob camadas de concreto e narrativas convenientes. A cidade aprende a apagar, a substituir, a transformar dor em dados, corpos em números, gritos em estatísticas. Mas os ossos seguem ali, embaixo de tudo, suportando um sistema que jamais quis reconhecer suas raízes. Você se dá conta de que Londres não foi construída, ela foi arrancada. De vidas, de vozes, de existências que não puderam dizer não. E o que mais dói é saber que no final, ninguém lhes pediu desculpa. Ninguém lhes devolveu a dignidade, nem em palavras, nem em memória. Só restou o esquecimento, elegante, disfarçado, mas tão violento quanto a pedra que os esmagou. Você cresceu ouvindo que Londres era um símbolo, um farol de civilização, um império de cultura, ciência, elegância. Mas agora que viu tudo, que caminhou pelas ruas onde a dor se esconde em cada canto, entende. A Londres real era um teatro, um palco de luxo sustentado por bastidores de desespero. A cidade foi construída com mais carne do que concreto, e o preço da sua beleza foi a mutilação da alma de milhares. Não há grandeza onde há silêncio sobre sofrimento. Não há glória onde o que se exalta são as torres, e não os corpos que ruíram para que elas se erguessem. Londres vitoriana foi uma máquina bem lubrificada, mas o óleo era sangue. E cada engrenagem movida por miséria, repressão e hipocrisia. A sociedade que hoje exibe suas conquistas com orgulho, esconde a vergonha como quem cobre um corpo com lençol, esperando que a decomposição passe despercebida. Você viu a criança na sarjeta, a mulher na corda, o homem na fábrica, o velho que apodreceu aos 30, a garota engolida pelo rio. E agora sabe, a história oficial é uma mentira bem escrita. O que te contaram foram as vitórias, mas nunca os vencidos. A pompa, mas não o preço. A realeza, mas não os corpos que sustentaram a coroa. E você não pode mais desver isso. Não pode mais fingir que não entendeu. Porque no fim, essa jornada não foi sobre Londres. Foi sobre nós. Sobre o que somos capazes de aceitar quando estamos confortáveis. Sobre como é fácil fechar os olhos quando a dor não é nossa. E sobre como a civilização, essa que tanto exaltamos, sempre teve um custo, quase sempre pago pelos que nunca puderam escolher. Talvez o que mais assuste não seja o passado, mas o quanto ele ecoa no presente. Quantas cidades hoje repetem os mesmos padrões? Quantas pessoas continuam invisíveis, sobrevivendo no silêncio, enquanto os sorrisos seguem nos andares de cima? Quantas Londres ainda existem, só que disfarçadas? Você olha à sua volta e sente. O cenário mudou. Mas a estrutura continua a mesma. E se isso te revolta, é porque ainda há esperança. Porque só quem sente é capaz de mudar. Só quem enxerga pode reagir. A cidade pode ter sido construída sobre ossos, mas agora que você conhece os nomes, ela não te engana mais. Agora, os fantasmas têm rosto, as vítimas têm voz, e você carrega essa memória como uma ferida, ou como uma arma. Porque enquanto a história for escrita apenas por quem venceu, cabe a nós recontá-la pelos que caíram, pelos que resistiram, pelos que ninguém aplaudiu. É por eles que a verdade deve ser dita, noite após noite,
até que o sono venha não por cansaço, mas por justiça. E se essa história fez você sentir, então algo mudou. E talvez seja esse o começo de algo novo. Ou pelo menos, de um fim mais digno para tantos que foram silenciados. Se essa história te atravessou de alguma forma, comenta. Eu carrego essa verdade.